do maconheiro ou falam qualquer? Hoje maconheiro. Eu sou a favor da maconha. Não tenho o menor medo de dizer isso. Eu também. Claro que ninguém está fazendo apologia. Não, eu estou. Eu sou contra o álcool, contra o crack, contra a cocaína, contra a heroína, contra o ácido, contra a mescalina, contra o santo daime, essas porra todas. Mas maconha não é nada. Agora a caretice mundial é imensa, é uma coisa espantosa. Uma coisa realmente... Eu acho até que deviam distribuir uns baseados no Senado, pode ser que melhorasse um pouco a culpa daquele vagabundo, aqueles caretos. Já pensou o Sarney maconhado? É sensacional. Ele poderia dizer coisas que ele nunca diria se tivesse careta. Sarney louco é uma maravilha, mas eu tenho informações que ele experimentou outras coisas, não mesmo. Eu não posso falar aqui porque sou jornalista, assim, supostamente, mas em suma. Mas político prefere cocaína. Depois vale. Então é o seguinte, mas o que o Fernando Henrique fez porque é fundamental, quer dizer, eu não vi o filme ainda, etc. Mas não... é que o problema da droga realmente é a proibição, pô. Tem que inventar, mas é mais forte. A ideia de descriminalizar, ela é vista com pavor, porque a droga, tem drogas letais, terríveis, que têm que ser destruídas, etc. Mas a ideia da droga, o que inquieta, eu acho, ao universo careta e proibitivo, é a perda de controle. Eles percebem que a droga pode provocar, no caso da maconha, vamos ficar na maconha que é mais prático, né? Pode provocar uma espécie de distensão, uma espécie de evasão do mundo, e há uma perda de controle da sociedade por parte das forças, dos aparelhos de controle do Estado e do governo, etc. Então, o medo que existe em relação à discriminação da maconha é que é um medo que se tem do inconsciente. É a mesma resistência que se tem diante da psicanálise ou do inconsciente, é a mesma coisa, só que isso em níveis públicos, e proíbem por isso, né? Agora, se você descriminaliza, por exemplo, a maconha, né, já ganha um espaço enorme para poder proibir outras drogas. Então ficam assim patrulhas e milhares de soldados e policiais queimando plantações maravilhosas de maconha no interior, entendeu? Quando poderiam estar na fronteira impedindo a chegada maciça de cocaína que o Evo Morales manda para o Brasil, entendeu? E que ninguém vai, e deixa abertas as fronteiras. Isso é que é o principal. Então, eis aí o que eu acho. Sobrou para mim na minha direita e esquerda, né? Esse Lisandro. Não, olha só, evidentemente, o que nós precisamos nos acostumar, o Arnaldo passou por esse tema de uma maneira brilhante, mas eu não gostaria de repisar isso. A gente precisa nos acostumar que a natureza humana, por excelência, é a da crise. O estado, por excelência, da natureza humana é o da crise. Cada vez que você resolve um problema, surge. Cada vez que você encontra uma solução, surge um problema novo. Haverá sempre conflitos de opiniões, haverá sempre discussões que talvez não sejam nem passíveis de uma solução imediata. Enfim, haverá sempre uma direita e uma esquerda. O que é essa direita e o que é essa esquerda hoje é muito difícil de dizer, porque era muito fácil durante a Guerra Fria você dizer o que era direita e esquerda. Era muito fácil você optar por um dos lados. Sempre que existe essa bilateralidade, você tem muito mais facilidade de encontrar o seu lugar nessa bilateralidade. Agora, eu acho que não existe mais essa bilateralidade no mundo, inclusive porque a coisa que mais caracterizava essa bilateralidade, que é a economia, não tem mais essa dúvida, né? Existe um sistema econômico controlado no mundo todo, que é muito difícil, do qual é muito difícil escapar, você seja contra ou a favor,
em que a questão entre direita e esquerda começa a migrar para outros critérios, outros assuntos, outros temas. O Norberto Bobbio tem um belo livro sobre isso, o italiano Norberto Bobbio tem um belo livro sobre isso, em que ele diz mais ou menos isso que eu estou dizendo de uma maneira muito mais inteligente, brilhante e informada, é claro, e que conclui que a direita e a esquerda nos tempos modernos, elas se caracterizarão muito mais por valores morais do que qualquer outra coisa, ou seja, a direita será aquele do desconhecimento do outro, a ignorar a existência do outro, etc., enquanto a esquerda será uma coisa mais solidária, sentimento de fraternidade, etc. Eu não sei se isso é verdade ou não tenho capacidade para julgar, mas eu sinto que essa fronteira entre direita e esquerda começa a mudar realmente de uma maneira muito radical e muito difícil de ser determinada. Ou seja, eu estou fugindo da pergunta porque é claro que essa pergunta não cabe mais. Não, eu queria também complementar uma coisa assim, que eu acho que isso que você falou é perfeito, que a esquerda ficou muito mais, a esquerda e a direita, muito mais na área moral. Quer dizer, eu acho que o que eu chamaria de direita é a exclusão da existência do outro. É o narcisismo na sua forma política e pura, né? Em que só há um, não há o outro, né? E acho que ser de esquerda é a tolerância democrática para a existência de diferença. A negação da diferença é a direita. O amigo nosso, colega, Gustavo Dal, né, cineasta e crítico, ele disse uma vez que nunca me esqueço, ele falou: Jabô, tudo que é profundo é de esquerda, tudo que é superficial é de direita. Eu gosto muito dessa definição. Obrigado. Não, Opinião Pública é um filme que eu gosto muito, porque é o primeiro filme que eu fiz, é um filme que eu gosto porque é um documentário sobre a classe média. Eu sou do cinema novo, eu cheguei um pouquinho mais tarde. Sou muito mais jovem que eles. Né? Então é o seguinte, e aí tinha muito assim, o proletariado de um lado e o burguesia de outro. Proletariado de um lado, eu falo assim, pô, e a classe média, cacete? Tinha acabado de provocar uma revolução em 64, com o apoio total da classe média. Então eu fiz o filme tentando entender isso, que me interessa, como eu falei aqui antes, os mecanismos que produzem o erro, não o erro. Denunciar o erro, porra, é pouco. Então eu fiz. E quanto à pergunta de como estariam os jovens daquela época, hoje, eu vou contar uma coisa que eu contei por Lisandro ontem, que é o seguinte, eu estava andando, você viu o filme outro dia, então você se lembra mais ou menos, eu estava andando na rua outro dia no Leblon, foi um sentimento terrível que eu tive. E chegou um senhor para mim, um senhor gordo, careca, e falou assim: ô, Jabô, tudo bem? Eu falei: legal, tudo bem, pensei que fosse um negócio de televisão. Ele falou assim: não, ô, Jabô, eu estou numa opinião pública. Eu falei: ah, é? Que legal, qual aonde? Sabe aquele menininho que fica sacaneando o avô atrás? O avô? Sou eu. Porra, o cara está com 48 anos, o menininho devia ter uns 6, 7 na época, passaram-se 42 anos, porra. É um senhor com um filho do lado, senhor, papai. Me deu a sensação, foi das mais intensas sensações de morte que eu já tive na vida. Então, é impressionante isso. Porque no cinema a gente tem a sensação que o tempo para. Isso é um dos mitos do cinema, né? O tempo para. O cinema é uma arte de cadáveres. Você pega o cinema americano, tem milhares de mortos, você liga a televisão, todo mundo já morreu, né? Inclusive tem uma célebre definição do cinema pelo Bergson, aquele filósofo francês, que quando os irmãos Lumière inventaram o cinema, mostraram para ele, e o que o senhor acha, doutor Bergson, cacete? Ele viu o filme e falou assim: eu penso que, ele falou isso, o Gustavo perguntou isso também, eu penso que o cinema é importante para que se saiba no futuro a maneira pela qual as pessoas se moviam no passado, né? Eu adoro essa definição, porque o cinema é muito isso, ele retrata o tempo, né? Olha, a experiência de 5 vezes favela é uma experiência que mudou a minha vida, é uma experiência fundamental, foi uma coisa, é claro que ela é
clímax de um processo que começou mais ou menos no início dos anos 90, na primeira metade dos anos 90, quando eu comecei, a convite deles, a dar palestras, dar aulas, fazer palestras, fazer projeções em duas comunidades do Rio de Janeiro. E isso foi crescendo muito, e eu tive a sorte, né? Na verdade, eu não inventei nenhum desses cineastas, eles já eram o que eles eram, né? O que aconteceu foi que eu tive a sorte de testemunhar, de ser testemunha de nascimento da primeira geração de moradores de favelas a se manifestar através do audiovisual, exatamente por essa questão da revolução das tecnologias digitais que a gente está conhecendo hoje. Como eu disse, eu não inventei esses cineastas, eles estavam lá, apenas eu testemunhei o crescimento deles, que, vamos dizer, que foi coroado com a produção desse filme, que não ocorreu, porque não fazer. Em 1962, quando eu ainda era criança, mas já pôs a certa idade, nós fizemos o 5 vezes Favela no CPC, no Centro Popular de Cultura da UNE, que era um filme, que foi um filme que acabou sendo um filme fundamental, não só porque foi um dos primeiros filmes a tematizar as favelas cariocas no cinema, né? Embora já tivesse o Nelson Pereira dos Santos, mas vamos dizer, depois do Nelson, sem dúvida, 5 vezes Favela foi o primeiro filme a tematizar as favelas. E, ao mesmo tempo, acabou se tornando um marco do nascimento do cinema novo, né? Porque todas as pessoas que trabalharam naquele filme foram depois cineastas que fizeram filmes dentro do movimento cinema novo. Até me lembrei, Arnaldo, outro dia, que Celso Amorim foi assistente do Ion Richman no 5 vezes Favela, né? Nosso ministro das Relações Exteriores. Teria sido melhor continuar do cineasta, né? O único caso que é melhor ser cineasta do que virar ministro das Relações Exteriores do Irã. Não, isso já não concordo muito, mas isso deixa para lá. Então é o seguinte, aí então me ocorreu isso, vamos fazer o 5 vezes Favela agora por nós mesmos. Agora, o filme é inteiramente concebido, escrito, realizado por eles mesmos. Aquilo ali é eles mesmos. Nós fizemos uma oficina preparatória do filme, que é uma coisa emocionante, porque a oficina teve 606 inscritos de várias favelas do Rio de Janeiro, das mais diferentes favelas do Rio de Janeiro. A gente não podia dar aula para 606 pessoas, é absolutamente impossível. Então nós selecionamos 245, mais ou menos, talvez um pouco mais. Dessas 245, 95 fizeram o filme, mas essas 245 não só já estão se manifestando através de filmes deles próprios, como também já estão aí no mercado de trabalho. De vez em quando eu chego na televisão assim para dar uma entrevista, está lá na equipe, tem uns 3 ou 4 de 5 vezes Favela, que me deixa muito contente, muito feliz. Agora, daí a dizer que aquele filme é a representação perfeita da favela carioca, eu não ousaria tanto, porque aquilo ali é a representação da opinião de cinco cineastas, que são os que falam, não 5, 7, porque 2 episódios são de direção dupla, que se manifestaram como eles bem entenderam. E agora, é claro que existe ali uma outro ponto de vista, que é o ponto de vista de quem não é mais testemunha, mas é agente da sua própria vida. É muito diferente de eu ir numa favela. Não é que eu não possa ir numa favela e fazer um filme, já fiz isso e voltaria a fazer quantas vezes for necessário. Cidade de Deus é um grande filme feito por um homem que nunca tinha entrado numa favela carioca antes, né? Não tem a menor importância. Mas, evidentemente, que quando você faz um filme e que você está testemunhando a sua própria vida e que você está dizendo o que você acha sobre você mesmo e o como você vive, o que você é no mundo, nesse mundo, evidentemente que isso aí tem um sentido diferente. Evidentemente que isso aí é uma coisa que ganha uma dimensão que não é a mesma do que eu, ou o Arnaldo, ou o Fernando Meirelles, e fazer um filme na favela. Então eu acho que a grande, independente de tudo que aconteceu no 5 vezes Favela, da criação do mercado de trabalho, de mostrar que esse cinema existe, mostrar que essas pessoas estão fazendo filme, porque essa questão das favelas é muito séria, é uma questão fundamental. Agora mesmo nós estamos fazendo um documentário sobre as UPPs do Rio de Janeiro, as polícias de pacificação, e você vê isso mais uma vez. Então é o seguinte, a gente não pergunta o que é que eles querem, a gente vai lá e faz as coisas como se não tivesse ali pessoas que
são capazes de dizer o que querem, o que desejam, como desejam que seja, como desejam que seja a vida deles, entendeu? E o cinema é uma forma de você dizer isso. Mesmo que você não faça um cinema assim, em primeiro nível político, assim, no primeiro nível, não, eu acho que todos os filmes são políticos, no fundo, porque todos os filmes são, no fundo, uma visão, uma expressão do que a gente acha no estado do mundo. Mas, de qualquer maneira, mesmo que não seja de uma evidência política, é claro que esse filme tem uma importância fundamental na medida em que ele explica, em que ele diz o que é que essas pessoas pensam delas mesmas, coisa que a gente não costuma se dar ao luxo de ouvir. Vamos lá. Olha, o simples fato de eu estar aqui já mostra que eu tenho maior admiração, maior respeito e maior interesse que o FICA se transforme num festival cada vez melhor e mais importante. Eu acho que essa é uma tendência mundial, essa questão do festival temático, né, no nosso caso aqui o meio ambiente, e dentro desse negócio de festival temático, o FICA é um dos 3 ou 4 melhores festivais do mundo sobre o ambiente. Tem já uma repercussão internacional. Eu fui júri aqui esse ano e eu vi o número de filmes que vieram do mundo todo, da China, da França, de todo lugar do mundo, né? E a importância que e filmes importantes, filmes inclusive dos quais eu já tinha ouvido falar e que gostaria de ver, etc. Então eu acho que o FICA está se tornando uma referência fundamental, não só cinematográfica como ambiental, porque eu acho que também o grande segredo nesse festival é ele continuar a encontrar esse equilíbrio entre cinema e meio ambiente, ou seja, a expressão cinematográfica também tem que ser respeitada, não basta você ter uma posição correta sobre a temática do festival. E isso eu acho que está sendo encontrado. Eu vi filme demais esse ano, né? Porque 8 horas e meia, 9 horas por dia de cinema, meu Deus do céu, precisa gostar muito disso aí. Então eu, por exemplo, tentaria botar menos filme no ano que vem. Eu até falei com o Lisandro, ou bota menos filme, ou acrescenta mais um dia. Senão as pessoas, não estou falando só do júri, que é obrigado a ver os filmes, mas também o público. Ninguém aguenta ver 8 horas por dia de cinema. É preciso ter um certo cuidado com isso. E a segunda observação que eu faria é que eu acho difícil essa mistura de seleção de filmes e, ao mesmo tempo, com uma sessão de televisão, né? Não que eu desconsidere a televisão é uma coisa importantíssima, mas eu acho que é muito difícil você juntar essas duas coisas, porque é muito complicado você fazer uma seleção de séries especiais ou filmes feitos para televisão no mundo todo. É uma coisa complicada. Eu por enquanto, manteria o FICA no nível apenas de uma produção cinematográfica. Mas eu acho que o festival está crescendo, o festival está ficando cada vez mais importante. Eu tenho muita alegria de estar aqui. Essa cidade é uma cidade maravilhosa, linda, não é maravilhosa. Mara me deu, inclusive, uns presentes, uns livros aí sobre a cidade muito bacanas. E, se me convidarem, eu volto. Eu faço muitas das palavras que eu vou dizer do que o Cacá falou. Eu acho perfeito. Acho fundamental ter um festival temático, principalmente ligado à coisa da ecologia, porque a ecologia não é só destruição, não é só tentar defender a natureza. A ecologia também existe dentro da cabeça, quer dizer, há certos filmes que poluem a mente das pessoas, né? Há filmes que fazem bem, há filmes verdes e filmes negros. Tá? E outra coisa também que o Cacá falou, que eu quero também desenvolver um pouquinho, é o seguinte: no conjunto, quer dizer, os filmes que o pessoal da favela fez foram para eles próprios, né? O festival, esse festival, o FICA, por exemplo, qual a importância desse festival? É ele existir, não há nenhuma outra importância além dele mesmo, né? Assim como, em função do que o Cacá falou, quer dizer, se há alguma importância, é que isso desenvolva desejos de filmar, desejos de criar, desejos de fazer arte, de entender arte, de desenvolver um pensamento cultural, um pensamento mais profundo sobre a vida, etc. É isso que importa. Não há uma importância a ser atingida fora do que está acontecendo.
E em relação àquela coisa que ele falou dos cineastas das favelas, eles filmam para eles próprios. Uma coisa que mudou muito no mundo, acabou o conceito de autor, que é um que fala para muitos, mudou para muitos falando para muitos. Isso é uma mudança extraordinária. E eu acho que esse festival estimula essa mutação muito bem.